Às 2 horas da manhã do dia 12 de outubro de 1492, a frota de Cristóvão Colombo avista a América pela primeira vez, descobrindo um novo continente e mudando a história do mundo para sempre. Ou pelo menos é isso que você provavelmente aprendeu na escola, com base na pesquisa que a gente fez. Para saber a visão das pessoas em geral sobre esse assunto, a gente entrevistou 10 pessoas com níveis de escolaridade diferentes. E os resultados foram esses. E para complementar isso, o vídeo é este. Primeiramente, podemos ver que praticamente todo mundo hoje em dia entende que o descobrimento não foi bem um descobrimento, porque já haviam pessoas aqui. Como que você descobre, sei lá, você vai descobrir a casa de outra pessoa? É justo dizer que eles descobriram? Não é justo, porque já existia aqui os povos daqui. Quem descobriu a América? Cristóvão Colombo, Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral, É justo dizer que eles descobriram? Por quê? jamais. Não tem descoberta. Tem invasão. É uma farsa contada para que a gente tenha heróis portugueses, heróis brancos. Mas ainda é corrente o uso desse termo. Ninguém protestou contra ele nas entrevistas. E mesmo que alguns professores dos últimos anos coloquem isso em um parênteses, como disse o entrevistado, ainda não se estuda nada sobre os povos que viviam aqui antes da chegada dos colonizadores. E se estuda apenas superficialmente as atrocidades cometidas pelos europeus. Talvez um dos maiores exemplos do uso do discurso do descobrimento como um grande feito da humanidade seja a estátua de Colombo em Barcelona, um monumento muito visitado por turistas e de quase 50 metros de altura. O site turístico catalunya.com oferece ao turista a oportunidade de, em citação direta, reviver um dos maiores feitos da humanidade, passeando pela cidade histórica de Barcelona e subindo no elevador do monumento para ver onde o barco de Colombo atracou e a igreja em que os índios que ele trouxe foram batizados. Essa narrativa engrandece a colonização como um grande feito da humanidade, um marco da civilização, e apaga toda a violência e o genocídio do processo real. Esse é um discurso que ainda é muito repetido no imaginário popular, como dá pra ver em algumas das entrevistas. Isso mostra o quanto nossa sociedade ainda é eurocêntrica e colonialista. Uma entrevistada disse que justiça é subjetiva, e isso é verdade. Mas é preciso que o senso comum da sociedade supere o colonialismo, histórico e atual, e veja nele um inimigo do bem-estar coletivo. Porque é justamente dele que nascem e nele que se baseiam todos os sistemas de opressão que existem hoje. Racismo, LGBTQIA+, capacitismo e machismo, além, obviamente, da exploração da classe trabalhadora, são todas estruturas que se mantêm, em grande parte, graças a uma visão colonizada de mundo. Então, para te ajudar a descolonizar o seu pensamento, esse vídeo vai falar sobre quem eram e quem são os habitantes originais desse continente, que foram e são vistos pelo olhar colonial como subhumanos e passíveis de extermínio. Mas quem eram esses habitantes do que viria a ser chamado de América? E de onde eles vieram? Primeiro que a gente precisa desconstruir essa ideia do selvagem, pacífico, ingênuo e desorganizado, que até hoje é transmitida na mídia e, em certa medida, na sala de aula. Desde a Mesoamérica e os Andes até a região do Mississippi, da Amazônia, do Ártico até a Patagônia, também tem história. E ela vale a pena ser contada. Por isso, aqui uma breve explicação sobre suas origens, as características socioeconômicas e culturais de algumas regiões da América e seus eventos históricos mais importantes. Esse vídeo não tem o intuito de servir como aula sobre esses assuntos, só uma breve introdução. Então, se você tiver interesse em algum tópico, deixamos a bibliografia na descrição para consulta. A principal teoria de chegada dos seres humanos à América era que uma população do nordeste da Ásia teria atravessado o Estreito de Bering no último período de glaciação.
entre 12.900 e 11.700 anos atrás, num período em que animais grandes como mamutes estavam migrando para o leste. Porém, o descobrimento do esqueleto de Luzia em Minas Gerais, que foi datado de 11.680 anos atrás, complicou o caso. Existem várias teorias diferentes que afirmam que populações diferentes cruzaram o estreito em datas diferentes, desde 70.000 até 4.000 anos atrás, desde uma vez só até 3 ou mais vezes. Existe inclusive uma teoria, essa não tão aceita no meio científico, de que populações vindas da Oceania teriam viajado de ilha em ilha por milhares de anos até chegar na América. Para um olhar mais aprofundado nesse assunto, você pode ler o livro Pré-História do Brasil, de Pedro Paulo Funari e Francisco Silva Noeli. Provavelmente a região mais conhecida, a Mesoamérica tem uma história antiga, complexa e bem documentada. A primeira sociedade organizada em estados a surgir nessa região foi a Olmeca, que floresceu entre 1200 até 400 a.C., na região da costa do Golfo do México, e que ficou famosa por construir grandes estátuas em formato de cabeça. Essa sociedade fundou muitas das características que as culturas da região carregam até hoje, como o uso do milho como base alimentar. Sabe-se que eles tinham um modelo de urbanização planejada e desenvolveram a escrita em um calendário. Sua cosmologia, assim como de toda a Mesoamérica, focava na ideia de verticalidade, existindo um plano superior, associado aos pássaros, um médio associado aos humanos e jaguares, e um inferior, associado aos monstros, além de fazerem rituais de sacrifício humano para deuses. Já os maias se desenvolveram na região do Yucatán. Os primeiros vestígios de uma ocupação maia vêm do século XIX a.C., no chamado período pré-clássico. Nesse período, os maias passaram de fazendeiros vivendo em pequenas vilas com casas de palha para construir cidades com grandes templos de pedra, as famosas pirâmides, características de todos os povos mesoamericanos que a gente vai falar daqui pra frente, e realizando comércio de longa distância. O período clássico começou em 300 d.C. Nesse período eram feitas grandes estelas em homenagem a reis nobres e colocadas em frente aos templos e palácios. Elas se organizavam em cidades e estados centralizadas, que competiam entre si comercial e militarmente, criando impérios, que dominavam várias cidades. A vida na cidade era centrada nas nobres e em prover para eles, e o governo era uma monarquia fortemente ligada à religião. Cada cidade-estado guardava a linhagem de suas rainhas e reis por escrito. Próximo ao século X d.C., a maior parte das cidades do sul e do centro da região foram abandonadas. Os reais motivos são desconhecidos, mas imagina-se que tem a ver com mudanças climáticas, esgotamento de recursos e constantes guerras, como a de Tikal Calakmul, um nome que eu com certeza pronunciei errado. Já na região central do México, no Vale do México, onde hoje é a cidade do México, a urbanização começou por volta do segundo século a.C. A primeira grande cidade da região foi Teotihuacan, que se tornou um verdadeiro centro político, econômico e cultural de toda a Mesoamérica, com quase 200 mil habitantes em seu ápice, por volta de 600 d.C., com pessoas de diversas etnias diferentes, de diferentes regiões da Mesoamérica, vivendo em regiões diferentes da cidade. Ela tinha um planejamento urbano muito detalhado, fazia colônias pela Mesoamérica e controlava um vasto território, incluindo a cidade maia de Tikal, e tinha no comércio um dos centros da sua economia. A cidade foi abandonada por volta de 850 d.C. A próxima grande cidade a se desenvolver na região foi Tula, capital do Império Tolteca, que floresceu entre 900 e 1150 d.C. A etnia que dominava o estado era Nahua, assim como os astecas, e eles migraram para essa região a partir do deserto ao norte. Outra semelhança com os astecas era um militarismo muito presente. Apesar da queda do império, a cidade continuou sendo habitada até a chegada dos colonizadores europeus. Os astecas começaram a chegar no Vale do México próximo de 1100 d.C., ao mesmo tempo da queda do Império Tolteca. Nesse período, eles fundaram diversas cidades-estado, que competiam por poder na região através de guerras, aliança e comércio. Apesar de politicamente separados, os astecas tinham um senso de unidade cultural baseado na religiosidade, na língua e no mito em comum. Já nessa época, os templos eram o centro da vida pública na cidade, e uma série de rituais eram realizados anualmente para os deuses, muitos envolvendo sacrifício humano, geralmente de escravizados e capturados de guerra. Em 1325, o povo mexicas, um povo náhuatl, fundou a cidade de Tenochtitlan no meio de uma pequena ilha num pântano no lago Texcoco. Em pouco tempo, eles construíram barragens, canais e áreas de cultivo elevado, transformando o lago num lugar ótimo para a agricultura. No início, a cidade foi dominada por um outro império, da cidade de Azcapotzalco. Já nessa época, os reis do povo mexica se casaram com várias dinastias importantes da região, aumentando seu prestígio. Logo, a cidade aumentou muito de tamanho, tanto por natalidade como por migração. Depois de uma crise na ascensão ao trono de Azcapotzalco, Tenochtitlan, junto da cidade de Texcoco e Tlacopan, se rebelou contra o império, subjugando a cidade e fundando a Tríplice Aliança no ano de 1428. Em 2 anos, eles dominaram quase todo o Vale do México. A realeza mexica fez um grande esforço para reescrever os livros de história para se autoglorificar. Foi nessa época em que eles construíram o Templo Maior, a maior pirâmide dos astecas. Pouco sabe da complexa história da região da Amazônia, e os arqueólogos ainda sabem muito pouco sobre ela. Por muito tempo pensava-se que o modelo atual das sociedades indígenas amazônicas era o mesmo milhares de anos, mas estudos mais recentes provam que houve desenvolvimento de cidades e estados nas várzeas dos rios da bacia do Amazonas e do Orinoco. A partir de meados do último milênio a.C., as populações da região passaram a praticar intensivamente a agricultura do milho e a produzir grandes estruturas de terra, como sambaquis,
áreas de cultivo elevado, aterros defensivos, geoglifos, entre outros, empregando o uso de muita tecnologia localmente desenvolvida. Alguns centros habitacionais eram muito densamente povoados e ocupavam vários quilômetros quadrados. Por exemplo, acredita-se que havia uma grande concentração de cidades mais ou menos conurbadas e muito densas que se estendia desde o que é hoje Manaus até Santarém. Os povos que detinham os estados no Médio Amazonas nos séculos próximos da chegada dos colonizadores europeus eram os Omagua, Machifaro Aissuari, Yorimã, Paguana e Tapajós. No Baixo Amazonas se destacam os Marajoara. Sua cosmologia e motivos cerâmicos focavam em figuras humanas, às vezes zoomorfizadas, e motivos geométricos, o que difere da atual, que foca em animais e na representação da natureza. Se destacavam também pelo comércio de longa distância, com rotas comerciais cortando toda a região e indo até os Andes, o Caribe e a Mata Atlântica, usando cerâmica como moeda de troca. As regiões da Mata Atlântica, Cerrado, Chaco e Pantanal, foram ocupadas sobretudo pelos povos do tronco Tupi, que vieram da bacia do Amazonas, provavelmente da região do Baixo Tocantins e Xingu, e migraram para todas as outras áreas, expulsando os povos anteriores, dos quais se destacam os Macro-G, para as regiões mais do interior e longe dos grandes cursos dos rios, a partir do primeiro milênio depois de Cristo, ou final do último antes de Cristo. Esses povos trouxeram com eles a agricultura intensiva de mandioca e outras plantas nativas da região. Os povos dessas regiões praticavam comércio de longa distância, conectando o sul da América do Sul com os Andes e a Amazônia, como por exemplo através do caminho de Piabiru, famosa rota de viagem que ligava o sudeste do Brasil até a região dos Andes, desde antes dos Incas, ligando as culturas de todos os povos conectados por ela. No ano de 1492 começou uma agressiva deterioração de todas essas relações. O processo de colonização europeia, seja espanhola, portuguesa, holandesa, inglesa, francesa ou de qualquer outro estado, desestabilizou todas as estruturas socioeconômicas e culturais dos indígenas, assassinando suas culturas e seus corpos através dos séculos, até os tempos atuais. Através de doenças, guerras e catequizações, os europeus buscaram exterminar a maior parte da população americana, buscando submeter o resto a processos de dominação, aculturação, impondo muitas vezes regime de trabalho forçado e até mesmo escravidão, assim como a fé cristã. Através do uso de rivalidades internas, eles se aliaram com alguns grupos para dominar outros, como na destruição do Império Azteca através da aliança com grupos inimigos, como o estado de Tlaxcala, ou as bandeiras da Capitania de São Vicente, que se aliavam a grupos indígenas catequizados para realizar a escravização de indígenas do interior. E essa foi só uma breve introdução à história de algumas das sociedades pré-coloniais da América, e sua dominação violenta pelos estados europeus. Lembrando que se você quiser se aprofundar em qualquer um dos temas citados, temos a bibliografia na descrição. Infelizmente é impossível falar de todas as sociedades em um só vídeo, por isso tivemos que incluir algumas e, como consequência, excluir outras. Se quiserem saber de alguma sociedade específica, é só deixar nos comentários. E é possível que nós façamos um vídeo sobre ela no futuro. Se você for tirar uma única coisa desse vídeo, lembre-se de sempre questionar o sistema colonialista em que vivemos. Esperamos ver você novamente na próxima lente historiográfica.